Olá, camaradas, bem-vindos a mais uma aula de História do professor Júlio César. O tema de hoje será as Grandes Navegações. As Grandes Navegações foram acontecimentos que marcaram a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. No volta do século XV, os europeus pouco conheciam do mundo além da Europa cristã, mas sabiam da existência das regiões orientais, por relatos e textos antigos. Entre esses relatos está o do viajante Marco Polo, que narrou suas viagens à Ásia no século XIII, onde esteve na China a convite de Kublai Khan. O comércio marítimo foi intenso no mar Mediterrâneo durante a Baixa Idade Média, entre os séculos X a XV, desde a abertura de novas rotas comerciais provocadas inclusive pelas cruzadas. Esse comércio era monopolizado pela cidade italiana de Gênova e Veneza. Os produtos mais apreciados eram as especiarias, vindas das Índias, como cravo, canela, noz moscada, pimenta do reino, perfumes, etc. Contudo, quando os turcos otomanos tomaram a cidade de Constantinopla, em 1453, esse comércio terrestre de especiarias foi prejudicado. Os europeus necessitavam encontrar um novo caminho marítimo para as Índias. A navegação havia passado por importantes melhorias técnicas. Surgiram novos instrumentos, como o astrolábio, a bússola e a caravela. Pioneirismo português. Portugal foi o país pioneiro das grandes navegações, devido aos seguintes motivos. Foi o primeiro país europeu a se consolidar como Estado moderno com a Revolução de Avis em 1385. O rei de Portugal apoiou a burguesia comercial de seu país devido ao seu protagonismo na Revolução. A localização geográfica portuguesa, como o país mais ocidental da Europa e porta de saída por via marítima para a África e a Ásia. Portugal já tinha experiência marítima na pesca. O país recebeu investimentos de comerciantes italianos, porque era uma rota de passagem marítima também para o norte, onde fica a Inglaterra. Foi criada a Escola de Sagres, que se dedicava a aperfeiçoar a navegação e a formar navegantes especializados nas grandes viagens marítimas. Os portugueses inventaram as caravelas, embarcações velozes e fáceis de manobrar e que poderiam aproveitar os ventos contrários. Poderiam entrar em rios, contornar bancos de areias e zarpar com velocidade em caso de ataque. Diante dessas condições, os portugueses decidiram se aventurar no Mar Tenebroso, como era chamado o Oceano Atlântico na época. Os europeus tinham medo desse mar desconhecido. Acreditavam que a Terra era plana e que os navios cairiam no abismo do limite final do mundo. Acreditavam que existiam monstros, sereias e outros seres fantásticos em algum lugar do oceano. Passagens bíblicas davam a entender que existia um dragão e uma grande serpente no fundo do mar. Expansão marítima portuguesa. Portugal inicia sua expansão marítima conquistando a cidade de Ceuta, no norte da África, em 1415. Chega às Ilhas da Madeira em 1419 e às Ilhas do Cabo Verde em 1456. Em 1488, Bartolomeu Dias contorna o sul da África no local chamado de Cabo das Tormentas, que a partir de então foi denominado Cabo da Boa Esperança. Essa descoberta comprovava o périplo africano, ou seja, que existia uma passagem para a Ásia contornando o sul da África. Em 1498, Vasco da Gama chega a Calicut, na Índia, descobrindo o caminho marítimo tão sonhado pelos governantes portugueses. A viagem trouxe lucros extraordinários para Portugal. Em 1500, o navegante Pedro Álvares Cabral toma posse do território português na América. Foi o descobrimento do Brasil. Documentos indicam que Portugal já sabia da existência desse território desde antes de Cabral embarcar em sua expedição. Navegações espanholas. O plano do rei de Portugal era chegar às Índias navegando em direção ao Oriente, contornando o sul da África. O navegante italiano Cristóvão Colombo propôs um plano diferente: chegar às Índias navegando no rumo do Ocidente. Alegando que a Terra é esférica, ele dizia que, se navegando sempre em direção ao Ocidente, os navios chegariam ao Oriente, contornando o planeta. O plano foi rejeitado pelo reino português, mas os reis católicos da Espanha, Fernando e Isabel, disponibilizaram para Colombo 3 caravelas, Nina, Pinta e Santa Maria, para que ele tentasse executar seu plano. O plano teria dado certo se não existisse um continente desconhecido dos europeus no meio do oceano. Em 12 de outubro de 1492, Cristóvão Colombo chega à ilha de Guanaane, que hoje é São Salvador, na América Central. Como pensou ter chegado às Índias, ele chamou os habitantes locais de índios, termo que denomina os povos nativos da América até hoje. Colombo chegou a fazer outras viagens à América, mas não descobriu que se tratava de um novo continente. Foi o navegante Américo Vespucci que constatou tratar de um novo continente, que em sua homenagem passou a ser chamado de América. Tratado de Tordesilhas, 1494. O rei de Portugal entendia que deveria haver regras para delimitar a propriedade das terras que fossem descobertas. Estava se sentindo prejudicado pelas expedições espanholas no Mar Tenebroso. Em 1494 foi assinado entre os dois reinos o Tratado de Tordesilhas. O Papa Alexandre VI mediou esse acordo.
Foi estipulado o meridiano a 370 léguas da ilha de Cabo Verde. As terras que ficassem a oeste desse meridiano pertenceriam à Espanha. As terras que ficassem a leste pertenceriam a Portugal. Pelos termos do acordo, o navegante espanhol Vicente Yanes Pizón, que chegou às terras brasileiras antes de Cabral, não pôde tomar posse, mas ele chegou ao rio Amazonas e o batizou de Mare Dulce, que significa Mar Doce. Entre 1519 e 1521, o navegante português Fernão de Magalhães, a serviço da Espanha, fez a primeira viagem de circunnavegação, comprovando que a Terra é esférica. Navegações inglesas, francesas e holandesas. O Tratado de Tordesilhas desagradou outros reinos europeus. O rei da França, Francisco I, afirmou: desconheço a cláusula do Testamento de Adão que dividiu o mundo entre Portugal e Espanha. Em 1497, o navegante genovês Giovanni Caboto, a serviço da Inglaterra, tentou encontrar uma passagem para o Oriente pelo extremo norte da Terra. Nessa viagem, explorou territórios na América do Norte. Em 1504, o navegante francês Jacques Cartier tomou posse, em nome do rei da França, de partes do Canadá e dos Estados Unidos atuais. Os países praticaram uma intensa pirataria nos oceanos. Os piratas agiam por conta própria, mas o governo financiava o mesmo serviço de saques e roubos no mar com os corsários. Portanto, corsários são navegantes que faziam saques e roubos no mar e são financiados por algum reino europeu. A Holanda lançou nas grandes navegações no final do século XV. Se apostaram em território nas regiões do Cabo, África, Java, Ceilão, atual Sri Lanka, Ilhas Molucas, na Ásia, Nova Amsterdã, atual Nova York, Antilhas e Nordeste do Brasil. Consequência das grandes navegações: descoberta de outros povos, culturas e de condições geográficas da Terra. Extraordinário crescimento do comércio internacional. Estabelecimento de impérios coloniais europeus na África, América e Ásia. Escravidão e genocídio de populações inteiras em nome do lucro. Acumulação de capitais pela burguesia europeia. Fortalecimento do poder dos reis, absolutismo. Início do processo de globalização.